Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é: tem cuidado de ti mesmo. Esse é o tema de hoje. E nós vamos para o hino que eu gostaria que todos desejassem, né? Vaso de bênção. E depois a palavra de Deus e a oração da fé. Vamos para o hino. Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo, orientando a Timóteo, que era
um obreiro, que era um pregador do evangelho, ele disse uma coisa que não é só para Timóteo, é para todos nós, seja obreiros, como pastores, diáconos, evangelista, auxiliares, membros. Tem cuidado de ti mesmo. E nós podemos abrir um leque. Vejam bem. Por exemplo, nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir este templo, Deus o destruirá. Então, nós podemos estar fazendo o papel de um assassino. Nós mesmos nos suicidando. E às vezes nós não fumamos, não bebemos bebida alcoólica, mas fazemos coisas que não deveríamos fazer. E deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer. Um exemplo. Às vezes a gente vê irmãos que são diabéticos e eles entram na insulina para não deixar de comer doce. A insulina é pior do que o doce. Mas, tomando a insulina, você pode ter prazer de comer doce. A pessoa vai, abusando, as doses vão sendo aumentadas e chega a uma hora que fica sem saída. E aí a gente vai apelar para Deus. Tudo bem, Deus cura a gente. Mas nós precisamos comer coisas saudáveis. Outros pegam a Coca-Cola e dizem: olha aqui o veneninho. Está dizendo com a própria boca. Sendo que para um copo de Coca-Cola, segundo os especialistas, você tem que tomar 32 copos d'água boa. Boa. Água bem alcalina mesmo. Então são coisinhas que nós devemos atentar para uma caminhada. O próprio jejum, gente, ele é tão bom para a nossa parte interna, espiritual, como também para a parte física. São dois remédios, para o espírito e para o nosso corpo. É só um lembrete. Devemos cuidar da nossa saúde, tá? Devemos cuidar da nossa saúde.
Outra coisa, cuidar da nossa imagem. Porque, irmãos, o nosso comportamento, ele pode manchar a nossa reputação, ou pode nos dar uma reputação ainda melhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: abstende-vos da aparência do mal. Então, abster-se da aparência do mal é não estar em uma situação que as pessoas vão pensar mal de você. O Mombrana corrigiu um pastor, particularmente, é claro, e nunca falou o nome dele. Esse pastor viajava com uma mulher. E quando o Mombrana o questionou, ele disse assim: ela é uma santa mulher. O Mombrana disse: não estou questionando se ela é santa ou não. Não é isso. Eu estou falando que não pega bem você andar com essa mulher para lá e para cá, lembrando que nós devemos ficar longe delas e as mulheres longe dos homens. Porque o diabo pode tentar e não fica bem para a imagem daquele pastor, daquela irmã. Nem mesmo conversações em WhatsApp, homem casado, mulher solteira, mulher casada, homem solteiro, mulher casada com homem casado, e assim por diante. Nós devemos lembrar que, uma vez casados, o nosso script, você sabe o que é script? É aquela folha que o artista tem que decorar o seu papel. Solteiro, temos um script. Casados, temos outro script. Então, exceto um obreiro, um diácono, na precisão, ele então comunica com a irmã, ou a irmã comunica com ele. Mas é quem precisa comunicando para aquele que vai lhe ajudar. Caso de membros e obreiros. Então, eu não dou carona, por exemplo, nem se eu ver uma irmã na chuva. Se eu estiver na chuva, eu passo de carro, eu não dou carona. Nós temos que zelar da nossa imagem. E, zelando, fazemos abstendo-nos da aparência do mal. Está entendendo? Isso não é só para obreiros, é para toda a igreja. A gente tem experiência de situações que começou assim. Um pegando o contato do outro, começando a mandar bom dia, boa tarde. Daqui a pouco a conversa foi mais longe. Como é que você está? Está tudo bem com você? E foi num dia que a pessoa não estava bem mesmo, conjugalmente falando. A conversa vai esticando.
E aí vocês sabem no que dá, né? Então, cuida da tua imagem, tá? Cuida da tua imagem. Agora, devemos lembrar que temos erros, tá? E nós devemos cuidar da nossa língua. Em 1 Pedro 3, versículo 10, está escrito assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e a sua boca não fale engano. Olha só. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e a sua boca não fale engano. Você sabe que a língua é terrível. E a gente, às vezes, acha por bem olhar no erro das pessoas. Gente, é tão famosa essa escritura na Bíblia, Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Vocês sabem o que é argueiro? Argueiro é cisco. Você sabe o que é trave? É tronco. O gol lá, no meu tempo, chamava de trave. Bateu na trave. Por quê? Chutou a bola na trave. Porque os primeiros gols foram feitos de madeira. Então, olha só. A pessoa tem um tronco no olho e fica reparando no cisco. E tem uns reparador que anda com uma lupa para ver o cisco no olho do irmão dele. Poder criticar. Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então está aí mais um recado. Agora, o que acontece com a nossa língua? Eu vou mostrar, por exemplo, primeira carta aos Coríntios 10, 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Irmãos, o que é murmuração? Se você pegar o dicionário, murmuração é ficar falando em voz baixa. Mas nesse caso, é aquela murmuração contra o pastor, contra o obreiro que ajuda o pastor, como aconteceu lá no Velho Testamento. Eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. Morreram. Porque o murmurador, ele procura aliados. O diabo foi um grande murmurador lá no céu, quando ele era querubim ungido. Ele ficava às escondidas.
Pegava um, murmurava, pegava outro, murmurava, e foi ganhando adeptos. Foi ganhando seguidores, tá? Murmurando contra Deus. E o pior é quando o murmurador é um pai de família, uma mãe. Por quê? Eles murmuram dentro de casa e não sabe que eles inflamando, vejam bem, inflamando a família contra o pastor, aquela família está suposta mais tarde a ir para o mundo. Por quê? Onde vai, murmura. E se o pai ou a mãe não ensinar os filhos a respeitar o pastor, daqui a pouco os filhos não crerão em mais nada. E nós temos que crer no homem. Ele é o agente de Deus. Olha, eu sei de família, não estou dizendo como galanteio, mas como uma intermitente luz vermelha. Pessoas que se levantaram contra o ministério, os filhos estão no mundo, não creem mais nada. Pessoas que gostavam da gente, amavam a gente, mas o próprio pai, a própria mãe, fez com que eles me odiassem. E eu não posso ajudá-los, porque para eu ajudá-los, eles têm que crer em mim. Eles não creem mais em mim e em mais nada. Olha o perigo. Olha só. Tem uma frase que diz assim: seja dono do teu silêncio para não ser escravo de tuas palavras. Inclusive, Tiago 1,19 diz: todo homem esteja pronto para ouvir, né? Tardio em irar e tardio em falar. E às vezes nós se comprometemos com a nossa palavra. Apanha, por exemplo, Provérbios capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a mão ao estranho. Isso aqui é você ser fiador ao estranho. Agora vem, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com a sua palavra. Então, às vezes, você conversa com alguém, você conta um segredo para aquela pessoa, porque é teu amigo. Mas se for amigo mesmo, ele não passa para frente. Está entendendo? Ele vai te respeitar. Mas tem amigo que passa para outro amigo. Não, eu tenho confiança nele. Está entendendo? E aquele outro amigo dele passa para outro amigo. E você fica refém daquelas palavras. E tem pessoas que fazem isso no ambiente de trabalho. O lugar fica insustentável. Ele arruma confusão com todo mundo.
Por isso que na entrevista o psicólogo já sabe se você é fofoqueiro ou não. Às vezes ele não acerta, né? Mas na entrevista ele quer saber. Ele tem meios. Porque um fofoqueiro no trabalho atrapalha toda a produção. Tira a harmonia do trabalho. Cria uma atmosfera ruim. E pode acontecer na igreja também. A pessoa vai reclamando ali, murmurando, falando do pastor, e fica uma situação insustentável. Então, tome cuidado com você, com a tua saúde, com a tua imagem, com a tua língua. Não se comprometa com as palavras. Porque se você não for se você for uma pessoa analfabeta e você estiver perto de doutores, de mestres, mas você não abrir a sua boca, se tiver 9 mestres em você, 9 doutor em você, as pessoas que estiverem ali observando os 9 doutores não vão enxergar 9, vai enxergar 10. Tá? Por quê? Porque o silêncio é sabedoria. Silêncio é sabedoria. Então, não contamine o ambiente que você vive, que você trabalha, que você congrega. Não contamine o ambiente, tá? Não o contamine para você mesmo. Se você sai de uma empresa, por exemplo, há uma empresa que eu vou lá até hoje visitar os colegas, porque é uma empresa que não manda as pessoas embora. Você encontra pessoas novas, porque alguns vão se aposentando. Mas, outro dia eu cheguei ali, um amigo meu até faleceu novo, disse: você não quer trabalhar aqui de novo? Mas por quê que ele fez essa pergunta? Você não quer trabalhar aqui de novo? Porque lá eu fui um bom funcionário. E é o lugar, o único que eu visito, o único que se eu fosse trabalhar, eu gostaria de trabalhar ali, naquela empresa. Então, onde a gente passa, devemos deixar boas histórias, situações. E a porta fica aberta, tá? Se você precisar, você volta. A porta está aberta. Temos um emprego para você. Eu vi uma entrevista recentemente de um rapaz lá nos Estados Unidos e não deu certo lá. Aí ele quer voltar para o Brasil porque a empresa que ele trabalhou por tantos anos diz que a porta está aberta, está esperando ele para contratá-lo novamente. Que maravilha, gente. Que maravilha. Então, são coisinhas que parece que nem cura, mas cura. Você está entendendo? Um amigo, um pastor, falando num tom até de brincadeira, mas tinha muita seriedade. Um irmão quis testemunhar na igreja, uma igreja grande da mensagem,
E o irmão testemunhou assim: olha, gente, eu vivia muito doente, mas agora eu estou bom, eu sarei. E eu vivia muito doente porque eu falava muito mal da vida dos outros. Aí eu resolvi parar de falar mal. Eu fui sarando, estou curado. E o pastor então disse uma verdade em tom de brincadeira, mas era uma pura verdade. O pastor disse assim: a escola dominical já foi ministrada. Uma escola, uma palavra pequena, um testemunho curto, mas se as pessoas tomassem aquilo, cada um tomar aquilo para si, irmãos, o pastor vai diminuir até as orações pelos enfermos. Por quê? Porque as pessoas automaticamente serão curadas. As pessoas que murmuram, que reclamam, são ingratas, elas vão acumulando coisas ruins em torno delas. Aí nada dá certo, como a língua já está afiada, reclama de tudo. A gente que chuta até o carro. Essa porcaria. Permita-me falar uma coisa que eu detesto ver as pessoas falando. Essa merda. Essa bosta. Gente, me perdoe por isso. Mas tem gente que fala muito isso. Chuta, despreza coisas que tem. Então, ainda quer ser abençoada por Deus. Então, cuida de você, tá? Cuida da tua família. Blinda ela. Não deixe a fofoca entrar no teu lar. A murmuração. Não fique criando essa atmosfera negativa, apontando o dedo para uma pessoa, atentando o dedo para outra. Olhe para si mesmo, tá? Olha. Crentes reparadores. Só vai na igreja para reparar, só vai na casa de um irmão para reparar. Parece que essa é a missão dos tais. Quando nós devemos cumprir Hebreus 12, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e agradecendo a Deus, sendo grato pelas coisas que as pessoas fazem para a gente. Tá? Grato. Você está grato? Porque às vezes você faz 9 coisas. Aí você não consegue fazer a 10ª. Pronto, acabou, você não fez mais nada. As pessoas esquecem as 9 que você fez. E você é aquele que não faz nada. Misericórdia, gente. Misericórdia. Então, aí está uma palavra. Nós devemos ser gratos. Saiu daquela igreja, não fala mal. Diga, aquele pastor me ajudou. Aquele pastor foi bom para mim. Mas eu tive uma luz maior, né? Tudo bem, esquece ele lá. Esquece que você passou por lá.
Lembra das coisas boas. Deixa quieto. Ó, não é uma luz maior? Vamos seguir em frente para essa luz maior. Você está entendendo? Então, essas coisas nos atrapalham, e atrapalha mesmo. O irmão Brana lia o Êxodo uma vez em cada mês, porque ali está o segredo. Todo pastor é um Moisés e toda a igreja é Israel. Não tem essa não. Tem problema. E Deus escolheu o homem mais manso da terra para guiar Israel, e ele não suportou, ele chutou o balde, ferindo a rocha pela segunda vez. Por quê? Porque é a classe de gente. Mas eu estou ensinando aqui para que você não seja engolido, destruído pelo destruidor, picado pela serpente, engolido pela terra, para que você seja um Josué e Calebe, cheio de fé, ao lado de Moisés, isto é, ao lado de Deus, ao lado da palavra de Deus. Fique ao lado do seu pastor. Tá? Se ele não prega a verdade, um exemplo, claro, procura um que prega. Não compromete a tua salvação por uma amizade. Correto? Mas busque a paz, busque uma atmosfera de vida, tá? Cria no lar uma atmosfera de paz, de cura divina, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será bem-sucedido, mas bem mesmo. Aleluia. É assim que eu creio. Eu tenho amigos, pastores, irmãos, que é gostoso falar com eles, porque eles são pessoas que carregam uma atmosfera divina. Nós vamos ler os pedidos de oração e vamos orar. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida, minha família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Oração por Valesca Veiga, Felipe Serafim, peço oração pelo irmão Alfredo, irmão Luiz. Bruno Ferreira, peço oração em meu favor. Leonilda Barros, peço oração por Isabela de Brito, está internada em Rubião, com pneumonia outra vez. Eu creio que pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está curada. A irmã Keila, peço oração por Nayara, que está na UTI, estado grave, após os médicos perfurarem a bexiga dela após uma cesariana de risco. Que Deus estenda a sua mão de misericórdia mais uma vez. A irmã Giane Góes, peço oração em favor do meu cabelo, não para de cair. Já procurei todas as soluções, mas não teve resultado. Creio que Deus pode solucionar. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha sobrinha Helena, que está com pneumonia. A irmã Glauciane Nunes, peço oração por toda a minha família. Caleb, Priscila, Suzana, Moisés, Débora, Bruno, Lara, por bênção espirituais e naturais. Também peço oração por meu neto Benjamin e Ravi, por saúde e proteção.
A irmã Sandra, peço oração pelo meu restaurante, que ora vem e passa até 4 dias sem vender. Nada e contas acumuladas para pagar. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. E mais uma rodada agora no caderno, né? Irmã Pedra Silva, Abraão, Lúcia, irmã Lúcia de São José dos Campos, João Batista Lemos, André Lopes Santana, Glória Maria da Silva, Andrei da Silva Fonseca, Gilberto José Lorena, Maria do Carmo Rodrigues, Fátima Barbosa, Creuza Aparecida, Antônio Granucci, Ivanildo Granucci, Marco Antônio Granucci, Maria Ana. Essa eu não sei onde está. É a viúva do irmão Hélio. Eliana Garcia da Rosa. É o Slaine, o pastor Ronaldo Garcia da Rosa. Emerson de Oliveira Santos, Esther de Oliveira Santos, Basílio e família, José Batista e família, Cosmo de Paulo, Maria Clarice de Paulo e família, Lucas de Paulo, pastor Paulo Chaves de Cabo Frio, Roberto César Soares, Fábio Lisboa Santo, Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade e Romário de Andrade. Vamos falar com Deus. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, há várias maneiras de termos vitória e este culto mostrou uma maneira de termos vitória através do nosso comportamento. Pai, eu espero que os irmãos, todos da audiência e aqueles que vão ouvir a palavra, tenham captado a mensagem desta manhã. Meu Deus, eu tomo todos os nomes do caderno. Eu li apenas uma frente e verso de uma página, mas eu tomo todos os nomes do caderno e também aqui que veio para nós a família da irmã Glaucienes, Lloyd Medrado, pela sobrinha que está com pneumonia, chamada Helena, Giane Góes, queda de cabelo, e a Nayara, também a Isabela de Brito, pneumonia, Bruno, irmão Bruno, oração por ele, Alfredo Marques, irmão Luiz, e a família do irmão Fábio Medeiros, irmão Basílio e outros irmãos estão aqui também, Pai, e nós colocamos todos no trono da graça. Meu Deus, onde está o erro médico? Com tuas mãos, conserta isso, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso. Tira dos hospitais os enfermos, doentes, e haja no restaurante da irmã Sandra, Pai. Se houver alguma obra maligna ali, que impede os clientes de se achegarem, que essa obra seja aniquilada, vencida, destruída, e abençoa também o irmão Santos Rabelo e a esposa, a irmã Helena, a irmã Nadir Quirino e toda a sua família, Pai, a família da irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, as 2 filhas, Pai Santo, a Ana Carolina e a Valentina. Pai, estende tuas mãos agora e abençoa também o pastor Creve Caetano, que vai passar por exames e talvez até passaria por uma cirurgia. Mas o Senhor é o médico dos médicos.
é o Todo-Poderoso. E eu te peço, Pai, estende as mãos e haja nessas vidas que foram mencionadas aqui neste culto, nesta programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre, a cura, a bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Mais uma missão. Nós tivemos 46 computador, chegou a época das férias, né? As férias escolares. Aqui já estão de férias. 57 irmãos, Manduri, irmã Cláudia, Limeira, irmão Cícero e irmã Madalena, irmão Isaac Martins, Bastos, irmão Eduardo e irmã Maeli, irmã Nísia, Ourinhos, irmão Estevão, Óleo, a irmã Vilma Pinheiro, Tupã, irmão Sérgio e a irmã Valdirene, Miriam Araújo e a Irene Família. Em Queiroz, João e a irmã Silene. Itaí, a irmã Pedra Silva. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres. Arco-Íris, Felipe Serafim. Oswaldo Cruz, Lucinéia Rocha. São Bernardo do Campo, Bruno Ferreira. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Dário e Elisalma. Anápolis, Goiás, a irmã Keila. Osasco, Antônio Machado e Neide. Placas do Pará, Janete Jarenco. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Pirapozinho, Jane Góes. Marília, Adão e Maria. José Figueiredo, Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes. Rubiácea, Lloyd Medrado e família. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. São José dos Campos, Lúcia e família. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Cruz das Posses, irmão Marcos. Lins, irmão Walter. Presidente Prudente, Luciana Jesus. Janaína Roberta. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Senador Camará, no Rio de Janeiro, o irmão José Batista. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, e um shalom e um bom dia a todos. Tchau.